Hello, guys! Como eu disse para vocês, nessa semana eu vou postar 5 vídeos sobre como usar o ing no final dos verbos em inglês. São 5 formas diferentes, cada forma será postada em um vídeo nesses 5 dias da semana, tá bom? Sexta-feira eu postarei a última forma. Então, olha, você já deve ter percebido um tal de ing no final de alguns verbos e deve ficar se perguntando, afinal, como usar esse ing em inglês? Então, hoje vocês vão estar vendo algumas formas de usar. Essa forma é a mais tranquila de todas, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é que a gente pode transformar um verbo em um adjetivo inserindo o ing no final do verbo. Por exemplo, vocês conhecem o verbo to work. O que é o verbo to work? É o verbo trabalhar, não é verdade? Só que se eu quero dizer, por exemplo, assim, uma mulher trabalhadora, olha lá, eu vou inserir esse ing. Então, se eu digo a working woman, eu estou dizendo o quê? Uma mulher trabalhadora. Então, simplesmente o fato de eu inserir o ing aqui, eu transformei esse verbo em uma qualidade, em um adjetivo. O próximo exemplo aqui, ó, é o verbo to smile. Vocês conhecem esse verbo? To smile é o verbo sorrir, certo? Só que se eu inserir o ing no final desse verbo e quiser falar assim, ó, a smiling boy, eu vou estar falando um garoto sorridente. Então, se smile, to smile é o verbo sorrir, eu insiro o ing e o ing no finalzinho dele, vai ficar um adjetivo da mesma forma. Então, a smiling boy, um garoto ou um menino sorridente. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é isso, tá? Que é capaz o ing de transformar um verbo em um adjetivo, ok? Então, olha, o que a gente vê assim que é o mais comum, que vocês já devem ter visto e estudado sobre já, que é o sujeito. Então, quem que é o sujeito? Pode ser eu, você, um nome. Eu vou colocar o basicão lá, que é o eu, I. Sujeito mais o verbo to be. Verbo to be, vocês sabem que é o quê? Am, is e are. Isso é o verbo to be. Então, se eu quero dizer que eu sou, eu estou, I am. Você é, você está, you are, e assim por diante. Então, o verbo to be é o quê? O verbo ser e... e o verbo estar. Beleza. Então, esse formato aqui é o mais conhecido, que é quando a gente coloca o sujeito. Meu note bem agora tá querendo reiniciar. Que é onde a gente coloca o sujeito, o verbo to be, o verbo normal e o ing. Por exemplo, então nós temos aqui o present continuo nesse caso, que é o quê? Uma ação que ela começou a acontecer e está acontecendo naquele momento em que a frase está sendo dita. Então, olha só esse exemplo. Vamos lá ler aqui primeiro. Ó. Em português, seria como o nosso ando, endo e indo. É como a gente falar assim, eu estou andando, eu estou indo, eu estou falando, dizendo, caminhando. É uma ação que está acontecendo, que tem ele termina com esses aqui, ó, ando, endo e indo, tá? Então, ó, essa primeira frase, she is calling you. Ela está te ligando, porque vocês conhecem esse verbo aqui, né? To call. To call. Qual o verbo que é? Ligar. Verbo ligar. Ou telefonar, né? Se eu quero dizer que alguém está ligando com essa terminação, vou inserir o ing, tá bom? Então, lembra que ele vai ser sempre acompanhado de verbo to be. Ela está te ligando. Aqui a gente sempre traduz conforme a nossa língua. A gente não fala assim em português. Ela está ligando para você.
a gente fala, ela está te ligando, né? Então, a gente vai adaptar de acordo com a nossa língua, ok? Próximo exemplo. Aqui a gente está usando um outro... Olha lá, ó, we. Então, we é nós. Então, we are, nós estamos. Verbo to be ali já inserido. Então, we are talking now. Nós estamos conversando agora. Outro exemplo. I am studying today. Então, eu peguei o verbo to study, inseri o ing no final, ficou estudando. E os 3 últimos exemplos, they are working at the moment. Eles estão trabalhando nesse momento. Uma pergunta agora que também dá para ser inserida normalmente, ó. Why? Lembra? Why é por quê? Então, why is he crying? Por que ele está chorando? Que eu peguei também o verbo to cry, inseri o ing no finalzinho dele, ele ficou chorando, tá? Ficou chorando o verbo, não. Vocês entenderam, né, galera? A última. Who are you talking to? Who are you talking to? Com quem você está falando? Então, lembra que o verbo talking, se você fala, está falando, você está falando com alguém. Por isso, esse verbo ele é sempre acompanhado com o to, que nem o listen to. Se você escuta alguma coisa. Então, sempre tem que ter, ó. Com quem você está falando, fica who are you talking to? Sempre. Guys, basicamente é isso, tá? Então aguardem nessa semana os outros vídeos que eu prometi para vocês com as outras 4 maneiras de usar o ing. Resumindo, a primeira maneira é essa, tá? É dar um sentido de algo que está acontecendo no momento, tá? Ok? Bye, bye!